para a parte externa da nossa casa. Hoje nós vamos receber aqui a consultora de Feng Shui, Maraísa Faria, que já está conosco há tanto tempo, mais de anos já, e vem a cada programa trazendo orientações para todos nós termos uma vida muito melhor, mais saudável, mais rica, mais alegre e bom de relacionamento, bom de tudo. Tem muitos programas com a Maraísa aqui já no nosso canal. Você que está passando, navegando por aqui, que ama Feng Shui, que entende que o ambiente é um ser vivo, né? Que a gente tem que lidar com ele como se fosse, né, parte de nós mesmos. Então você clica aí na lupa que tem logo abaixo aí desse vídeo, ao lado, e você coloca aí Maraísa Faria, você vai encontrar vídeos incríveis, tá bom? E você que já é habituê da casa, muito boa noite, obrigada pela presença. Vai preparando a sua pergunta, que a Maraísa adora responder perguntas, tá bom, gente? Sempre um prazer. Estamos aqui ao vivo por aqui, vamos dar uma olhadinha no Facebook, se tá legal, porque a gente está simultaneamente, né? Facebook e YouTube. E eu vou estar atenta à pergunta do pessoal do Facebook também, que eles são um pouquinho mais devagar aí no Face, né? O pessoal mais lentinho e tal. Maraísa, muito boas-vindas nessa semana de hoje, dia 19 de outubro e segunda-feira. Estamos iniciando uma semana aqui no Brasil já de bastante calor, primavera, tudo florido, né? E que legal esse momento para nós falarmos de área externa da casa, né? Como compor, que cores pintar, altura de terreno, entrada, porta, portão. Gente, vão começando a elaborar perguntas, aproveitem as dicas da Maraísa. E eu quero saber se esse programa, Maraísa, também vai se referir a quem mora em apartamento, por exemplo, saída, corredor, entrada, essas coisas aí. Obrigada pela presença de todos vocês, já deixo um beijão de boa noite aí, né? Iniciamos essa semana, tem programa todas as noites. Estaremos juntinhos com você aqui todas as noites. Maraísa, eu vou soltar você aqui, liberar seu microfone e vou pedir para você falar um pouco sobre esse tema. Obrigada, querida. Obrigada, Carla. Obrigada a todo mundo. Eu quero chamar todo mundo que está lá no Instagram. Eu estou aqui ao vivo, chamar todo mundo para vir aqui para o YouTube, para o canal da Aquarius TV Online, onde a gente vai fazer um programa incrível, né, falando sobre a nossa área externa. Então, a porta de entrada da nossa casa, a cor da nossa fachada, as plantas que a gente deve colocar ali. Então, a gente vai aprender muitas dicas sobre tudo isso. Então, o pessoal que está aqui no YouTube, vem para o canal da Aquarius TV Online, para quem está no Telegram, para quem está no Instagram, também vem para assistir esse programa aqui. E é incrível falar sobre tudo isso, né, Carla? Porque a entrada na nossa casa, muitas pessoas não sabem. Esses dias eu estava com o Vida Consciente, o projeto meu, falando sobre o nosso ambiente mais profundo, que vem desde a nossa gestação e concepção. A porta de entrada na nossa casa fala muito do nosso nascimento. Então, aquela coisa do seja bem-vindo, né? Como que você recebe as pessoas, ou como sua casa te recebe? Ela fala muito de como você foi recebido, né? Então, isso é extremamente importante. Nós temos muitas informações na entrada da nossa casa. Uma outra informação importante é que a entrada da nossa casa, ela fala muito sobre... Deixa eu só finalizar aqui. Ela fala muito sobre a questão de... Por exemplo, como você recebe suas visitas, se você gosta de receber visitas, se você não gosta de receber visitas, a entrada da sua casa, ela fala sobre isso. Então, temos muitas dicas, as cores, né? As pessoas sempre me perguntam sobre cores de fachada. Mara, que cor que eu pinto minha casa, que cor que eu pinto minha empresa? É uma preocupação muito grande. E por que é uma preocupação muito grande? Estou escrevendo aqui sobre aquários, para o pessoal entrar lá. Por que uma preocupação muito grande? Porque, no fundo, as pessoas começaram a aprender que as cores, ela tem sim uma energia, as cores têm sim um ancoramento, as cores têm algo extremamente importante ali. E que a gente precisa aprender mais sobre isso. E nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. E quem já se deu conta disso, já está conseguindo transformar o ambiente, já está conseguindo transformar a sua fachada, já está conseguindo fazer algo incrível. E isso é muito importante. E também tem umas flores, né? As plantas, que planta colocar, aí tem gente que coloca planta com espinho, tem gente que coloca planta com cactos, tem gente que não sabe que planta colocar.
Vamos falar sobre tudo isso também no programa de hoje. E a forma de entrada da nossa casa, né? A forma de entrada da nossa casa, ela é extremamente importante, porque por meio dessa entrada que nós temos acesso, que o Qi, que é o que é esse Qi? A energia vital da nossa casa entra nela. Então, assim como para nós humanos, o ar é vital, né? A nossa respiração é vital para nós. O Qi, que é a energia vital da casa, também é vital para a nossa casa. E ele entra principalmente pela porta de entrada e principalmente pelas nossas janelas. Então, como que está, né? Como que estão nossas janelas? Será que a gente abre a porta de entrada? Será que a gente está abrindo as janelas da nossa casa? Será que a gente está deixando tudo fechado, tudo trancado? E isso tudo é muito importante, né? Então é importante até que o pessoal compartilhe com a gente se eles entram pela porta principal, né? Se vocês contem para nós se vocês entram pela porta principal. Contem para nós se vocês usam a porta principal, porque tem pessoas que não entram, mas usam. Usam, estão sempre abrindo, tem pessoas que nunca abrem. Se vocês abrem as janelas, como que é tudo isso? Porque tem uma representação incrível. Carla, você acabou de se mudar, né? E aí, como é que tá a sua entrada? Você já tá arrumando ela? Soltando o microfone aqui. Estamos começando agora a arrumar a entrada, né? Porque acredito, eu não quis, a gente alugou essa casa, mas eu acredito que a pessoa, ela tirou, eu fiquei sabendo depois que ela tirou todas as plantas e colocou pedras em tudo, para facilitar provavelmente os cuidados, não sabia se ia vender ou alugar a casa. E a gente chegou aqui, a gente deparou assim com dois tufinhos de planta lá nos fundos da casa, na frente não tá nada, zero. E ao redor da casa, quem entra, né, quem faz a curvinha para entrar, aí tem um jardinzinho, mas do lado de fora. O lado de dentro é todo árido, assim. E aí a gente está agora começando a tirar as pedras e planejar o que fazer. E aí aquela pergunta, né? Como minha casa me recebe? Isso é extremamente importante. Então, não só a Carla fazer essa pergunta, mas todos vocês que estão assistindo. Como minha casa me recebe? Essa é uma pergunta bem importante. Então, imagine se você, né, chegando na sua casa e vendo o que é que tem na recepção da sua casa. Na recepção que eu falo na parte externa, né? O que tem ali? Como que a tua casa está te recebendo? Isso fala muito sobre você. Isso fala muito sobre sua relação com as pessoas. Isso fala muito sobre sua relação com você. Isso fala muito sobre sua relação com as visitas. Fala muito sobre como você veio a esse mundo. Então, tem muitas informações ali. E a gente precisa perceber que a nossa casa, ela mostra os nossos conflitos o tempo todo. Nós colocamos os nossos conflitos na nossa casa o tempo todo. Então, tudo que tem ali está mostrando tanto as nossas qualidades quanto as nossas dificuldades. E aquilo que a gente deveria arrumar, que a gente não arruma, uma guirlanda que a gente quer colocar na porta que a gente nunca coloca, e tudo isso, né? A fechadura que ficou para arrumar e a gente não arrumou ainda. Então, por que eu ainda não arrumei? Por que a minha fechadura está estragada? Por que a minha porta está emperrada? Por que a minha porta está fazendo barulho quando abre? Tudo isso são coisas para você olhar. E no fundo, o que eu sempre tento ensinar para os meus alunos é aprender a ver o seu ambiente, não só corrigir ele, mas a ver ele. Então, eu deixei por anos essa porta emperrada. O que significa isso na minha vida? Então, uma porta travada, uma porta que não abre, uma porta emperrada, pensem comigo, é uma porta na vida de vocês. E uma porta trancada é uma porta trancada na nossa vida. E isso é algo muito grande, não é algo simples, é algo muito grande. Então a gente precisa perceber por que eu estou fazendo isso. Por exemplo, uma janela que você nunca abre. As janelas, elas representam um futuro. Por que é que eu não estou abrindo? Né? E aí, será que eu estou aonde? Será que eu estou no passado, no presente, no futuro? Ou eu reclamo que o futuro nunca vem e não entendo por que ele não vem? E muitas vezes eu posso olhar para minha casa e minha casa pode me mostrar por que esse novo não entra. E a gente sempre quer esse novo, né, Carla? A gente sempre quer que as coisas mudem, as coisas aconteçam, porque eu quero mudança na minha vida.
Mas olha ao seu redor e olha para sua casa. Será que esse novo tem espaço para entrar? Será que você está abrindo as portas? Será que você abre as janelas? Então, tudo isso é extremamente importante. Extremamente importante. Tem uma cliente minha que ela falou bem assim, que ela se sentia sozinha. Muito sozinha na casa dela, que ela tinha o sentimento de solidão. E aí eu fui aplicar o Feng Shui na casa dela. E quando eu estava lá, fui lá, eu não consegui encontrar a campainha para avisar ela que eu estava ali na frente. E eu tive que ligar para ela avisando que eu estava ali na frente. E aí, se vocês lembrarem, qual que era a queixa dela? Me sinto sozinha, né? E tenho um sentimento de solidão. Só que no fundo, nós não conseguimos encontrar ela. Porque o que acontece? A campainha estava totalmente escondida. Então, assim, eu reclamo que me sinto sozinha, mas será mesmo que eu quero receber pessoas? E esse é um dos maiores conflitos que eu vejo das pessoas. Elas falam para mim assim, Maraísa, eu quero tal coisa na minha vida. Só que quando eu vou olhar, a estrutura dela é totalmente ao contrário. E aí você deve se questionar, será realmente que você quer isso? Então, quando uma pessoa ela reclama de solidão, que ela está se sentindo sozinha, né, e a gente chega na casa dela e não encontra a campainha para avisar que a gente está ali, será mesmo que ela quer? Então, assim, isso é um ponto para a gente perceber. E eu não estou falando que ela não queira, mas às vezes ela está tão envolta aos conflitos que ela não consegue se dar conta que, no fundo, quem está se escondendo é ela. Muitas coisas, né, Carla? Só arrumar aqui minha câmera. Ah, Maraísa, está me Sim, ouvindo bem? Eu vou te pedir para sair e entrar de novo, porque a tua imagem ficou um pouquinho turva, mas faz uns 2 minutos só. Só para firmar de novo aí. tá, espera aí. Vai para pegar de novo. Ó, tem horas que fica boa, né, gente? Fica maravilha. Eu já estou anotando as perguntas de vocês. Aqui, pessoal, ó. Tem uma novata aqui, Ledionete Barbosa. Bem-vinda! Esse assunto é maravilhoso, tu nunca mais vai sair daqui. Tu é gaúcho, não sei de onde tu é, Ledionete. Coloca aí para nós. Ah, linda também, vou ter que olhar. Não, a gente tem que olhar a casa toda. Amo portas e janelas abertas. Gosto de casa ventilada, arejada. Essa é a Ledionete. Legal, gente. Podem começar a fazer as perguntas que eu já estou colocando aqui por ordem, tá? E depois eu reúno por assunto para passar para a Maraísa, que hoje vai ter bom momento aqui para vocês. E quem está chegando aqui, boa noite, quem está chegando no Facebook. Antes da Maraísa engatar aqui, hoje tem sorteio, tá? E tem sorteio de uma vaga para o curso de novembro. Então fique atento que nós já vamos falar sobre isso e liberar, já vou liberar aqui para vocês. Vamos aproveitar esse instante da Maraísa, que ela está se organizando ali. E eu vou liberar para vocês aqui o Telegram. Todos os nossos sorteios são feitos no nosso grupo no Telegram, tá? É nosso chat, ok? Eu estou liberando lá, você já pode participar. São 21 horas, está liberado o nosso chat no Telegram, ok? É o que tem a bolinha e está escrito chat ali, é um grupo, tá? Você pode entrar lá para dentro, lá, vou deixar o link aqui. Coloca o número de 1 a 200 e hoje vai ser sorteada uma vaga no curso de novembro, que é de Feng Shui mesmo, tá? Ela vai conversar um pouquinho sobre isso com a gente. Então, já vou colocar aqui o link do nosso chat para vocês. Oi, Gilberto. Legal quando o pessoal do Facebook dá boa noite, eu fico muito feliz. Aí chegando, isso mesmo, Jane, olha só, colocar o número de 1 a 200, só o número de 1 a 200, não precisa escrever mais nada, tá, gente? Dione já está participando, Mel já está participando, Carol, a vaga é para o curso tem uma surpresa o curso aí, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Ele vai ser Feng Shui residencial e empresarial juntos, tá? Então, olha só o que tá valendo no sorteio hoje, uma vaga, hein, gente? Que maravilha, tá bom. Maraísa, bem-vindo, Maraísa. Deu certo? Voltou? Voltou, linda. Olha só, enquanto você estava ausente, eu lancei o sorteio lá no canal do Telegram. Tá? Aproveitei os instantes para lançar o sorteio. Me corrige, já posso... É uma vaga para o curso de novembro de Feng Shui. Exato. Nossa, gente, É não o deixe curso de que participar. vai ser 2 cursos juntos.
o Feng Shui no ambiente residencial e o Feng Shui no ambiente de trabalho. É inédito, é a primeira vez que isso está acontecendo. Os alunos me pediram muito para trazer os dois cursos juntos, então nós começamos em novembro e esse aluno vai ganhar, esse telespectador vai ganhar uma vaga no curso. Olha, gente, eu vou colocar aqui no canal, tá? Corre lá, ó, tá aqui, ó, sorteio, colocar um número de 1 a 200, tá? Só vale um número, tá, gente? Se tiver dois lá, daí mesmo que for sorteado, vai pagar o mico e não vai ganhar ainda por cima. Porque lá todos vocês se vigiam, é bem legal, mas já tem bastante gente participando. Pessoal do Facebook, também vou deixar aqui o link, ó. Silu dizendo eu quero, Jane dizendo eu quero. Então corre lá, tá aqui o link. Vai lá e coloca o número de 1 a 200. Não perde a oportunidade. Maraísa, pode voltar que agora tá tudo certo aí. Perfeito, eu troquei minha internet aqui também. Então vamos lá. Então as pessoas falam, né? Elas trazem os questionamentos delas, as dúvidas delas, questões delas, mas muitas vezes a gente encontra que na casa dela está totalmente configurado com foco no problema, digamos, e não para a solução. E aí a gente precisa se questionar, né? Será mesmo que eu quero essa mudança? Só que muitas vezes o que acontece? Nós não nos damos conta, nós falamos que queremos, mas não sabemos muitas vezes por onde fazer. Então, quando eu falo sobre essa questão do nosso nascimento, quando eu falo dessa questão da nossa relação conosco, a nossa porta, ela fala muito sobre nossa autoridade. Uma pessoa que entra pela porta de entrada representa que ela é dona dessa casa. Uma pessoa que entra pelas portas secundárias representa o quê, né? Será que eu sou dono? O que eu sou nessa casa? Eu sou empregada dela. Então, a nossa casa fala muito sobre nós. E é isso que eu sempre tento trazer para todo mundo e para os meus alunos. Aprender o que é que tem na sua casa e o que é que você está ancorando nela. Porque a sua casa é um reflexo dos seus conflitos. E outra coisa muito importante, nós devemos aprender a usar a nossa casa, os nossos ambientes, o nosso ambiente de trabalho de forma intencional. E isso também é uma parte que a gente traz gigantescamente nos cursos. Usar os seus ambientes de forma intencional. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês perceberem. Então, quando a gente estuda genética, o que a gente estuda, né? Que existe uma consciência maior, onde as mulheres, elas engravidam e têm a tendência a ter os filhos no verão. Porque no verão é melhor que as crianças nasçam. Existe isso, e a genética fala que é genética. Então, existe uma genética dentro de nós, existe uma consciência dentro de nós que gestar e ter filhos no verão é ideal e que muitas das gestações, as crianças nascem no verão. Só que o que a gente precisa perceber, Carla e todo mundo que está nos assistindo? Ok, eles falam que isso é genético, só que existe algo antes da genética. E aí, se vocês perceberem, o que é que vem antes da genética? O ambiente, a mudança de estação. Então, muitas vezes, até mesmo os livros de genética, eles não se dão conta que existe uma coisa que se chama epigenética. E o que é a epigenética? O ambiente, no fundo, olha, eu vou falar. Os livros, eles falam o seguinte, né? Que genética controla muito. Mas a epigenética, ela diz que 98% é epigenética e 2% é genética. Então, assim, o que é genético? Doenças cardíacas é genético, é comprovado essa questão do gene, e todo o restante é epigenético. Todo o restante é o ambiente. Então, quando eu pretendo ter filho no verão, que existe essa consciência que a genética fala, né? Que é maior, no fundo, não é genética, é o ambiente que interfere em mim. Então, é isso que a gente precisa perceber, que o nosso ambiente nos comanda. E é isso que eu quero sempre ensinar para os alunos, a usar o ambiente de forma intencional e que favorece eles naquilo que eles desejam atingir, naquilo que eles desejam buscar ou chegar naquele ápice da vida deles. Então, nós podemos usar os nossos ambientes de forma intencional para atingir aquilo que nós desejamos. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. O ambiente
é 98% da sua vida. Se você não compreender isso, se você não levar isso a sério, você pode, sabe aquela coisa assim, tipo, nossa, estou me planejando fazer tal coisa. Se você não cria um ambiente para aquilo, você não consegue. É igual aquela situação, estou me planejando ler um livro. Se você não cria um ambiente para ler um livro, você não lê. E como que é criar um ambiente para ler o livro? É arrumar sua sala, é você fazer o chazinho, é você fazer o suquinho, é você criar um espaço. É a mesma coisa para trabalhar. Se você não organiza um ambiente para você trabalhar, você não consegue sentar para trabalhar. Então você precisa criar sempre um ambiente. E é isso que esse é, acho que, um dos meus legados, é ensinar o quanto o ambiente te influencia. E, no fundo, 98% de tudo aquilo que você faz é o ambiente que influencia vocês. Fica claro, Carla? Fica claro, Maraísa. Maravilha. Gente, olha só, bastante gente já está participando lá do sorteio. Maraísa, já tenho algumas perguntas. Como é que você quer fazer? Você quer esperar um pouquinho? Quer falar do curso? O que você quer Pode fazer? me mandar as perguntas. Vamos lá. Então, gente, vamos ativar algumas perguntas aí para a Maraísa. Eu só vou fazer um comentário. Que eu tinha um problema na minha casa que eu morava há 6 anos no meu apartamento, que era uma dificuldade de virar a chave. Eu tinha que puxar o trinco para não quebrar a chave dentro para entrar dentro de casa. Sim. Eu mudei para essa casa igual, a mesma dificuldade. Carla, Eu vou ter Carla, que, eu vou ter Carla. que trocar a fechadura inteira, porque aqui tu faz força, faz força. De repente, claro, essa chave eu sei que não vai quebrar, porque ela é aquela chave giratória, né? Não vai quebrar. A Sim. outra eu tinha medo de quebrar dentro, então. Mas eu vim com o mesmo. Eu trouxe E a alguns porta de problemas da casa entrada, antiga. a porta principal. A porta principal, Uhum. né? Então, E aí tem muitas configurações aí, né? Então eu troquei de casa, a porta principal continua com problema na chave, continua com problema para virar. E aí, qual é a chave que talvez eu preciso virar na minha vida que eu também não consigo virar? pô, já pensei muito sobre isso. Vou te passando aqui. Gente, obrigada por quem já está participando, tá bom? A gente faz um lindo programa com a participação de vocês. Maraísa, a Ana Maria pergunta: casa com fachada azul é bom? Nossa, Ana, você me faz uma pergunta tão profunda dessa pra gente já ter que começar a falar do azul. O azul, se eu tiver que falar assim, por exemplo, Mara, qual cor eu não devo nunca pintar a minha casa? Azul. Essa é a cor. Nunca. Não, não pintaria de azul e não oriento ninguém a pintar de azul. Os lugares que eu já dei consultoria até hoje, e essas casas que tinham a casa pintada, a fachada de azul, é um problema em cima do outro. Quando eu resolvo um problema, aparece outro. Quando eu resolvo esse, aparece outro. E problemas, e problemas, e problemas, e problemas, e problemas. O que acontece? O azul entra no elemento água, muitas emoções, altos e baixos. Pensem na água. Pense na água. É isso aqui. Muitas emoções de altos e baixos. E ele também entra no elemento ar, né? O céu. Então, assim, sabe aquelas coisas de eu estar lá nas nuvens, de eu fazer planos mirabolantes e não conseguir colocar nada em prática. Muito sonhador, pessoas muito sonhadores, e que muitas vezes, vou falar outra coisa, geralmente quem escolhe o azul são os homens. E muitas vezes os homens estão no elemento ar. É muito mais fácil os homens estarem no elemento ar do que as mulheres. Nós, mulheres, muitas vezes temos os pés no chão, mais do que os homens. O que acontece? Os homens, eles se fascinam muito rápido. E é fácil, muitas vezes, fascinar um homem. É fácil, muitas vezes, um homem entrar nesse mundo dos sonhos, que ele vai comprar sei lá o quê, e aquela coisa toda. É mais fácil o homem fazer isso do que uma mulher. A mulher, ela pode até dizer que ela quer, mas, ao mesmo tempo, ela tem mais os pés no chão. E aí, o homem, muitas vezes, ele se ilude mais, e, enfim, então ele entra mais no elemento ar. Então, uma casa com uma fachada azul, eu nunca indico. E os lugares que eu já dei consultoria com uma fachada azul, muitos problemas de verdade. Então, assim, não, fachada azul, não. E também não indico de lilás, tá? Lilás também não. Fala, Carla. Sensacional! Que dica é essa, gente? Que coisa maravilhosa! Só essa aí já valeu a noite hoje para a gente prestar atenção. Michele Exato. Kussler.
ou Kisler, não sei. Estou morando em uma casa alugada que a porta principal não abre por fora. Mas ela abre, né? Entro na casa pela porta da cozinha, que fica atrás da casa. Sempre abro todas as janelas, deixo o vento fluir. Mas a porta principal não abre por fora. Michele, então pensa comigo, né? Quando o Xi vai entrar dentro da sua casa, a gente abre a porta e ele adentra. Então eu entendi que ela abre por dentro, mas ela não abre por fora. O ideal sim é que abra por fora, né? Todas as portas, principalmente de entrada, deveriam abrir por fora. E aí, se você parar para pensar, você está entrando pela cozinha e pela parte de trás da casa. Isso não é nada auspicioso. Porque quando você entra pela porta de entrada, fala da sua autonomia. A porta de entrada fala da sua autoridade, tipo, eu sou dona dessa casa. Quando você entra pela cozinha, culturalmente, quem que entrava pela cozinha, né? Eram pessoas que prestavam serviço para nós, algo nesse sentido. Então, quando você tem essa configuração, você afeta muito gigantescamente a sua autoridade, até que ponto que eu sou dona ou empregada dessa casa, e aí pode ser, Michele, que você limpe muito a sua casa, que você fique, sabe, nessa função de limpeza ou comida, nisso tudo. Então, por quê? Porque entra pela porta da cozinha e tira a tua autoridade de dona. E isso faz com que você, às vezes, não tenha uma empregada e você seja empregada da sua casa, ou até mesmo você pode ter uma empregada e muitas vezes, sabe aquela empregada que manda na gente? Mais ou menos nessa configuração. Por quê? Porque quando você não entra pela porta de entrada, está afetando a sua autoridade, tá? Porque entrar pela porta de entrada representa eu sou o dono dessa casa. Mara, mas eu moro aqui, é de aluguel, tananana. Se você alugou essa casa, você tem conflitos com isso. Você e quem construiu essa casa. Vocês têm a mesma configuração, os mesmos conflitos. Então, você não está ali por acaso, tipo, estou aqui. Não, você está no local que sim serve aos seus conflitos também. Então, o que eu diria, né? Veja se tem como arrumar essa porta e abrir, ou, quando você puder, mude-se desse lugar e não encontre mais essas configurações. Continuando sobre o azul, gente, só para complementar aqui, o Flávio Oliveira pergunta: nem a calçada podemos pintar de azul? E a Anabela Santos: e a porta e a janela pintadas de azul? Portas e janelas. Então, vamos lá. E se eu quero pintar minha casa de azul, né? Se eu sou muito elemento ar, sou aquela coisa sonhadora, faço um monte de planos, penso demais, a minha cabeça está sempre pensante, ou muitos altos e baixos emocionais. Quero pintar de azul minha casa. Pode pintar, mas precisa trabalhar muito elemento madeira ali. E o que o elemento vai fazer? Trazer ancoramento, colocar os pés no chão. Então, tem que trabalhar muito elemento madeira. As janelas e portas de azul. Ok, é menos doloroso do que a fachada inteira. Lembrando que o Feng Shui ele vai dizer o quê? As portas, o ideal é de vermelho, né? Para atrair toda essa prosperidade. Então, uma porta vermelha, laranjado, amarelo, é super bem-vindo. Fora do Brasil, é muito comum nós encontrarmos. Os Estados Unidos é um país que segue o Feng Shui assim, muito à risca. E eles têm muitas portas vermelhas na casa deles. Então, assim, aquela casa, toda aquela cor neutra ao redor, né? Um cinzinha, um branquinho, e aí um clarinho e aquela porta estridente vermelha, a coisa mais linda do mundo. Então, assim, cor ideal para pintar a porta de entrada, sem dúvida nenhuma, é o vermelho. Investir no vermelho, investir numa boa maçaneta. Olha, todo mundo vai parar nessa rua para olhar a sua casa, sem dúvida nenhuma. Que show, Maraísa, que lindo isso. Temos uma novata aqui, Leudinete. Boa noite, sou novata para aprender vossos conhecimentos. Estou amando. Sem saber, eu pratico um pouco de Feng Shui. Pois então, é o que a Maraísa vive dizendo, é apenas a gente perceber, né? Achou muito interessante o trabalho. A Ana Mari Fante pergunta: minha porta principal está empenada. E o que representa isso, né? A porta ela não abre com facilidade, Carla. Então, assim, uma porta
que não está abrindo, uma porta que está emperrada, uma porta que está com dificuldade de abrir, uma porta que está fazendo barulho, é uma porta na sua vida. Se você tem uma porta, por exemplo, que ela não abre totalmente, ela não abre pelo menos 90 graus, ela faz muito barulho, ela range para abrir, é dura para abrir, você precisa corrigir isso imediatamente. Uma porta na sua vida é algo muito grande e tudo entra pela sua porta de entrada. E se a tua porta de entrada tá ruim, você tem que arrumar isso mais urgente. Mais do que urgente. Tudo na sua vida entra pela porta de entrada. Vocês precisam investir na porta de entrada de vocês. Vocês precisam investir na fachada de vocês. Por quê? Porque o Qi, né, energia vital, eu falo o seguinte para os alunos: vocês têm que aprender a seduzir o Qi. E o que é esse aprender a seduzir o Qi? É fazer um caminho para ele chegar até a porta de entrada da sua casa. E como que a gente faz esse caminho? Com pedrinhas, com plantas. Então, sabe aquele caminho que você convida o Qi para entrar para dentro da sua casa? É isso que nós precisamos aprender a fazer. Então, convidar o Qi para entrar na nossa casa, cuidar dele. Então, a gente tem que atrair ele, ser atraente, uma casa atraente para trazer boas energias para dentro da nossa casa. E aí fica a pergunta, né? Será que minha casa é atrativa? Será que minha casa é atraente? O que ela está atraindo? O Qi, ele passa ali na rua e ele tem vontade de entrar aqui dentro? Ele passa reto e nem me vê. E aí aquela coisa, né? Se ele passa reto e nem me vê, o que está acontecendo na minha vida, né? No fundo não está acontecendo nada. Você está vivendo a mesma coisa de 10 anos atrás, 15, 20 anos, você vive a mesma vida hoje. Então nada muda, você sente a tua vida estagnada, você sente que as coisas não fluem, você sente que o negócio não está acontecendo. E preciso dizer algo para vocês: o dia que vocês conhecerem o que é o Qi e aprender a seduzir ele, é um motor que não para de funcionar. No fundo, ele caminha por você. Ele faz por você, porque ele traz toda uma energia para dentro da sua casa. E isso começa a funcionar sem ao mesmo você se dar conta. Então, é incrível seduzir o Qi. Tem uma colocação aqui, uma pergunta da Maria de Lourdes Russo. E quando a porta é preta? Uma porta preta não é ruim. Não é ruim porque, geralmente, quando a gente faz um mapa da casa, muitas vezes o elemento água está próximo à porta de entrada. E o elemento água entra na cor preta. Aí, olha só que interessante, né? Então, vamos lá. Como é o nome dela, Carla? Maria de Lourdes Russo. Maria de Lourdes. Então, quando a porta é preta, eu não sei se é da sua casa ou de quem é, mas não é ruim, porque o elemento do trabalho, quando a gente faz o estudo da planta de uma casa, geralmente ele está próximo à porta de entrada, e ele tem o elemento água. O guarda do trabalho tem elemento água, que as cores correspondentes é azul, preto, verde. Então, ter uma porta na cor preta pode trazer abundância de trabalho na sua vida. E aí, o que é aquela abundância de trabalho? Que é uma bênção, mas ao mesmo tempo aquela outra configuração, né, Carla? Tipo, tu faz e nunca termina. Nunca termina. Você pode tirar um mês de férias e ficar em casa e você não consegue terminar de arrumar o que você tem para arrumar. E aí você arruma uma coisa, aparece outra, arruma uma coisa, aparece outra. Vocês que moram nessas casas onde você nunca termina, não existe, tipo, nossa, deitei no sofá, estou plena que terminei tudo. Se você nunca conseguiu falar isso na sua casa, não tenha dúvida, você tem um elemento água muito ancorado aí, e aí é excesso de trabalho o tempo todo. Eu conheço várias casas que são assim, e eles falam, pelo amor de Deus, me ajude, porque é exatamente isso. Eu não consigo deitar no sofá. Eu deito porque eu estou muito cansada, eu deito numa cama para descansar porque eu estou muito cansada, mas no fundo, eu não tenho sossego, eu sempre tenho o que fazer. Então, ao mesmo tempo que é uma bênção, se você não souber lidar com isso, você se torna, olha, quase um escravo da sua própria casa. É aquela coisa que não tem fim. O pessoal está se identificando aí com o escravo da própria casa também. Amados, continuem colocando suas questões aí, tá? Carla, mas é importante. Tá valendo.
É importante a gente perceber o seguinte, que quando eu trago essas configurações, lá no curso do Neuro Feng Shui, eu ensino a curar tudo isso. Então, a gente tem formas de curar tudo isso. E os alunos, eles têm a possibilidade, por isso que o curso são vagas limitadas, ele tem a possibilidade de trazer o tema pessoal dele. Então, por exemplo, Mara, a minha casa tem essa configuração, e é exatamente isso que você falou, me ajuda. Então, eu ensino eles o que é que eles podem fazer para aliviar, amenizar essa situação. Então, todos vocês que estão aí se reconhecendo, se inscrevam, né, na nossa semana. Inicialmente, vocês começam pela nossa semana, que é do dia 2 ao dia 6, que é o curso gratuito, e no dia 9 nós começamos a nossa turma de aulas online, onde vocês vão aprender todas as curas dos ambientes de vocês. Pode seguir, Carla. Gente, é o seguinte, ó, esse curso que a Maraísa falou, esse primeiro, de 2 a 6, presta atenção, sai da novela. De 2 a 6 de novembro é gratuito, ok? Gratuito. Vou deixar o link agora aqui para vocês, ó, copiei. Tô colocando o link aqui, não vamos perder que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá aqui o link, coloquei 2 vezes aqui. Vou colocar aqui na curso gratuito. Corre lá, tá aí os links, vou colocando aqui no Facebook também, tá? Curso gratuito, de 2 a 6. E o que está valendo hoje é uma vaga para o curso de formação Feng Shui residencial e ambiente de trabalho. Este é o que está valendo no sorteio do Telegram, do nosso querido grupo lá no Telegram, tá? Então, corre lá, coloca o número 1 a 200. Nós temos 2 eventos, né? Uma semana gratuita e na semana seguinte a gente inicia o curso. Então, aí, ó, o pessoal já está participando, tem muita gente participando lá no Telegram, mas daqui a pouquinho encerra a possibilidade de participar disso aí. Eu acho, assim, ó, gente, mesmo que vocês, mesmo que eu vi que tem alguns amigos aqui e amigas que não querem ser profissional da área, olha só o que é você poder curar o ambiente, porque quando você cura o ambiente, você se cura. Quando você se cura, você cura o ambiente. Somos uma única coisa. Então, já é uma oportunidade de ter um novo olhar sobre a sua vida. Exatamente a sua vida. O que entrava a sua vida de dentro para fora, que está ali exposto. O Feng Shui só mostra o que está exposto. Só mostra a fechadura aquela que não abre. Mas eu vou dar um jeito. Não, vai ficar assim. Isto não vai ficar assim por mais 6 anos? De jeito nenhum. Vamos destravar as coisas? Ai, gente, continuem afiadíssimos aí para as perguntas. A Vanessa Zanesco, obrigada, querida. A cor cinza é uma cor que representa muita frieza. Minha casa e portões são em tons de cinza. A casa é alugada. Se não for uma cor ideal, o que eu posso fazer para melhorar? Que não fosse pintar a fachada. Sim, perfeito. Uma ótima pergunta, Vanessa. Então, quando a gente faz a medida de frequência do cinza, ele sim é uma cor muito fria e que traz um distanciamento. Maraísa, a cor da minha casa é cinza. Não quero mudar, ou não posso mudar, ou é uma casa de aluguel. O que eu faço? Preste atenção nisso. A gente tem que olhar a casa como um todo. Então, por exemplo, Mara, é cinza. Me ajuda a curar isso. Evite colocar plantas com espinhos, tá? Porque as plantas com espinho deixam você mais distante ainda das pessoas, porque tem aquela coisa assim, não chegue muito perto que eu posso te machucar. Trabalhe plantas que deem flores, coloque plantas que deem flores e deixe esses ambientes, os ambientes da sua casa bem convidativos. Sabe aquela coisa bem aconchegante? Então, trabalhe com bastante tecido, tapete, cortina, uma manta. Cuidem disso, trabalhe bastante tecido, coloque bastante flores, porque faz com que o ambiente traga essa coisa de se sentir mais convidado, mais à vontade, porque o cinza ele traz essa frieza e a gente precisa transformar isso. Então a gente olha o ambiente como um todo e faz essas possíveis correções. Então plantas com flores e as flores de preferência na cor rosa é super interessante que você pode estar usando e nesse ambiente interno, ambientes bem gostosos e com bastante tecido.
Isso, você já colocando isso em prática já vai ajudar muito a aliviar essa configuração do cinza, Vanessa. Eu sei que a Vanessa fez essa pergunta, mas tem mais trocentos que também pintaram de cinza. Sim. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela pergunta, bem importante, né? A Rita, independente da área do baguá, que está à porta de entrada, né? Como, por exemplo, a minha está na área do conhecimento e da espiritualidade. Independente da área do baguá, eu posso pintar a porta de vermelho? Sim, sem dúvida. Todas as portas deveriam ser vermelhas. Todas as portas deveriam ser vermelhas. E todas as portas, deixa eu pegar aqui rapidinho, nós deveríamos ter um baguá com espelho. Deixa eu achar aqui o baguá com espelho. Deixa eu abrir aqui. Todas as portas deveriam ter um baguá com espelho na frente delas também. Por quê? Para tudo aquilo que está lá fora, aqui por causa da luz, para tudo aquilo que está lá fora, ficar lá fora e não entrar dentro da minha casa. Aquilo que não é interessante para mim, aquilo que não faz parte da nossa vida, aquilo que não é bem-vindo, ficar lá fora. Então, toda porta, sim, vermelha, toda porta deveria ter um baguá com espelho, toda porta deveria ter um arranjo de flores ali, uma guirlanda. Você sabe, Carla, que às vezes eu falo sobre guirlanda, as pessoas não sabem o que é guirlanda. Elas não conseguem, não sabem, nunca viram falar essa palavra. E guirlanda é um arco de flores, é um arranjo de flores onde você coloca na porta de entrada. Na Europa, cada troca de estação, eles trocam as guirlandas, é muito comum isso. Nós aqui no Brasil usamos no Natal e na Páscoa, e olha lá. Mas é interessante que você mantenha isso o tempo todo na sua casa, né? E o tapete, o capacho que representa prosperidade. Bons tapetes. Sempre tem bons tapetes. Outra coisa muito importante é uma planta. Se a gente puder ter uma de cada lado da porta de entrada, é super bem-vindo. Uma planta de cada lado da porta de entrada, porque as plantas elas trazem também proteção. Então, é muito interessante a gente observar. Vou falar algo para vocês que acontece no dia a dia com os meus clientes. Então, assim, uma planta de cada lado da porta de entrada do lado de fora. Ela traz proteção. E se a gente puder colocar a pedra cianita, que é a pedra do Arcanjo Miguel, a gente também coloca nesse vaso de flor. A planta que está do lado esquerdo, e aí a Carla me mandou a foto da casa dela, e eu vi que a planta tem uma plantinha do lado esquerdo, bem pequenininha, é uma plantinha que tá lá, né, Carla? Não tem nada ainda fixo, tá só esperando para montar, acho que a gente vai montar na quinta. Perfeito. Então, assim, a planta do lado esquerdo, ela sempre está mais ancorada à proteção. Então, é muito interessante. Eu dei consultoria para uma grande estilista, e aí a gente fez o ambiente dela, e nós colocamos uma planta de cada lado da porta de entrada do ateliê dela. E por incrível que pareça, a planta do lado esquerdo sempre morre. Então, o que acontece? A planta do lado esquerdo, ela está sempre mais ancorada à proteção. Então, assim, acompanhem comigo, que eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer, porque daí eu já imagino que vocês pensam que vocês estão em apartamento e que não tem lugar para colocar planta, só tem lugar para colocar do lado direito. Então, o ideal é uma de cada lado da porta de entrada. A esquerda está sempre mais relacionada à proteção. Mara, esse aqui é o esquerdo que tu fala, é quem tá chegando na casa ou quem tá na frente da porta? Como é que é o esquerdo? Quem está chegando, tá? Chegando na casa, lado esquerdo. E aí, quem não tem espaço para colocar duas plantas, coloca uma só. Mara, não tem espaço para colocar do lado esquerdo, coloca do lado direito? Sim, tá tudo certo. Mara, mora em apartamento, não dá para colocar nada no corredor. Trabalhe a tua proteção na entrada da sua casa. E essa estilista, o que acontece? Nós colocamos uma planta de cada lado da porta de entrada do ateliê dela. O do lado esquerdo seca assim, de esturricar, tipo, morreu total. E aí, o que ela faz, né? Porque o que a gente precisa perceber? As plantas estão sempre a serviço. Sempre a serviço. Então, elas tomam para elas uma energia
para você não ficar doente, assim como os animais também fazem isso. Então, muitas vezes, nossos animais tomam para eles uma doença para nós não adoecermos. Assim também acontece com as plantas. Qual que é a dica? Mara, secou, tá? Seca, morreu. Troca de planta, coloca outra. Nunca deixe sem. Nunca deixe sem. E a pedra do Arcanjo Miguel, vocês podem estar colocando dentro desse vaso. Carla, eu vou contar para todo mundo que está aí assistindo, que eu acho que pode ser bem importante para vocês. Não faz muito tempo que eu me mudei para minha nova casa e tinha muito barulho à noite. Tipo, a gente deitava na cama, as coisas começavam a instalar. Instalava a casa inteira. E aí eu espalhei cianita pela casa inteira. Tipo, no primeiro piso, no segundo piso, a casa inteira. Embaixo, em cima, tudo. Na primeira noite, já não tivemos mais nenhum barulho. Acabou imediatamente. Porque o que a gente precisa perceber? Quando a nossa casa fica muito tempo, por exemplo, aqui, quando eu vim morar aqui, ninguém tinha morado aqui. Então, a gente sabe que muitas vezes outras energias estão nesse local. E se uma casa fica muito tempo para alugar, não pense que não tem nada lá. Tipo, 2 anos, 6 meses, 1 ano, 5 anos, né? Existe um campo que toma conta dessa casa. E a gente precisa tomar posse disso tudo. Então, assim, é um trabalho, né? Um trabalho energético, um trabalho espiritual nisso tudo. E a pedra do Arcanjo Miguel pode nos auxiliar nisso tudo. Quem não encontra na sua cidade, que às vezes não sei onde encontrar, ou não tenho aqui na minha cidade, a gente tem uma loja online que nós podemos enviar para vocês, que se chama loja.maraisafaria.com.br. loja.maraisafaria.com.br. Lá vocês encontram as pedras, os baguás, tudo aquilo que vocês precisam para curar os ambientes de vocês. Então, é muito importante nós cuidarmos da nossa porta de entrada. Coloquei a planta, secou, substitui. E sempre com uma pedra lá dentro. Como que eu coloco essa pedra? Escondido. Eu sempre coloco escondido. É para esconder? Não que seja para esconder, mas se alguém vir, vai pegar, entende? Então, vai pegar a sua pedra, muitas vezes as pessoas derrubam no chão. Então, a gente coloca escondidinho, por quê? Porque não é para ninguém ficar pegando na sua pedra, né? Sua pedra de proteção, não é para ninguém ficar tocando nela. Então, a gente coloca escondidinho. E cuidem das plantas. Nada de plantas com espinho na porta de entrada. Porque é igual como eu falei antes, é aquela informação, né? Não chegue muito perto que eu posso te machucar. E um trabalho de jardinagem na entrada da sua casa é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer por você e pela sua casa. Sabe, não sei se você já escutou, Carla, aquela coisa assim, né? Quero minha casa sorrindo, né? Coloque plantas na sua casa. Quando você coloca plantas na sua casa, você vê a sua casa sorrindo. Mara, eu não tenho condições de fazer um projeto de jardinagem. Plante você. Eu plantei por muitos anos, minhas próprias plantas. Plante você. Até esses dias eu falei, nossa, que saudade de mexer na terra. Então, assim, é muito bom estar ali em contato com a terra, cuidando das suas plantas. Plante, cuide. O Feng Shui vai dizer o seguinte para você. Na parte externa, né, se pega muito sol, você pode colocar plantas que deem flores. Folhagens nem sempre gostam de sol, eles gostam mais de sombra, você pode colocar para o ambiente interno. E também na parte externa, quando você vai colocar uma árvore, o Feng Shui vai sempre dizer o seguinte, coloque uma que dê flores ou frutos. Então, por exemplo, agora a gente está nessa época, né, que tem muitas árvores floridas, elas são lindas demais, é incrível, é uma outra energia. Então, cuidem dessas plantas que também são super bem-vindas, né? E ela fala, e essas plantas falam como a sua casa te recebe, como você quer ser recebido, como você recebe suas visitas, e isso é muito importante. Você trouxe o lanche? Está preparado? Tem pergunta até amanhã de manhã aqui. Você sabe que esses dias eu fiquei 3 horas dando aula. Era para ter 1 hora. 3 horas. E eles não paravam de fazer pergunta. Ah, que fantástico. Eu vou furar a fila aqui do pessoal só para te perguntar. Na entrada de casa, ao lado da porta, ou um pouquinho à frente, as 2 plantas têm que ter a mesma altura ou eu posso fazer uma mais a esquerda mais alta, no caso, como você falou, do que a direita? É importante que tenha uma simetria, né? Então, assim,
Pode ser plantas diferentes, mas que tenham uma simetria, que tenha uma harmonia ali, tá? Isso é muito importante, porque o Feng Shui ele sempre fala de harmonia. Porque o nosso cérebro ele funciona assim: é desarmônico ou é harmônico? É só isso que ele vai perguntar. Então, assim, tem que ter uma harmonia, tem que ter algo que esteja fluindo ali. Um Exato. link. Não precisam ser iguais as plantas. Tá, um link, né? Um detalhe que diga que estamos juntos, tipo dois soldados ali. Porque o que, que acontece? Eles são proteções, entende? Então vamos supor assim, Mara, eu vou colocar. É uma ótima pergunta essa tua que vai ajudar muitas pessoas. Quando você fala, né, de dois soldados, Mara, eu vou colocar sei lá, uma torrezinha de violetas. Não, violetas são super delicadas. Elas não vão ser soldados ali. Você precisa colocar uma planta mais estruturada, porque é uma planta que vai ter proteção, entende? Então, assim, pensar um pouquinho em relação a isso é super importante. Certo. Sobre. Bom, vamos lá, que a fila tá grande aqui. A Michelle pergunta: a casa onde eu moro é cor pêssego salmão, tá? Com aberturas pretas. Nunca tinha visto com aberturas pretas. É uma boa cor? Então, o salmão, o pêssego, muitas vezes eles entram na energia do velho, do antigo, daquilo que já foi. E é uma preferência, essa cor, se a gente for fazer uma pesquisa, né? Quem que gosta dessa cor? Por exemplo, pêssego ou salmão. É uma pessoa jovem ou uma pessoa de mais idade? Geralmente é pessoas de mais idade. Então, ele traz essa energia do antigo, né? E aí ela precisa se questionar qual é a idade dela, se isso condiz com a energia dela, porque às vezes vamos supor que a Michelle seja super jovem, moderna, atual, essa casa às vezes não é para ela, entende? E a gente também precisa perceber que as casas escolhem muitas vezes quem ela quer acolher e muitas vezes ela manda você embora. E como que ela manda você embora? Dando um monte de problema. Tipo, meu Deus, não tem mais como ficar nessa casa. Eu preciso sair daqui. Sim, a sua casa está mandando você embora. Então ela precisa verificar, né? Como a gente não conhece ela, eu não posso dizer isso, mas ela já tem informação para ela perceber. Se ela tem uma alma velha, porque muitas vezes nós somos jovens com uma alma velha, né? Com aqueles perfis mais de velha, aquelas manias todas. Então é importante ela perceber isso, ou se ela já tem uma certa idade e essa casa recebe bem ela, ou muitas vezes essa casa não está recebendo bem. Ela deveria ir para um outro lugar. Maravilha. Joia. Uma pergunta bem diferente aqui da Ledionete Barbosa. Minha casa tem a porta de entrada fica para o lado. Isso interfere? Interfere. Não é o ideal. Lê a porta de entrada e todo mundo é na frente. Pense comigo, o Xi, a energia vital tem que dar a volta na casa para encontrar a porta de entrada. Tá ok. Então, assim, Mara, já sei que não é ideal. O que, que eu faço, né? Essa é a grande pergunta, que é isso que vocês aprendem lá nos cursos. O que eu faço? Coloque as plantas e faça um caminho, construa um caminho que leve o Xi, que convida o Xi, que conduza o Xi, que hipnotize o Xi para entrar pela tua porta de entrada. Exatamente isso, você tem que hipnotizar ele. Então, fazendo um caminho, esse caminho pode ser com pedras, pode ser com piso e principalmente com plantas. Aí ok, é melhor do que nada, mas o ideal é não ficar nessa configuração. Tá, me atravessando aqui nesse lugar onde eu moro, eu vi que os números, é um condomínio, os números são todos bem robustos, tipo prateado, que eu não sei como é que chama, tipo inox, assim, tá? Sim. E a gente vê que, por exemplo, assim, o número 27, o pessoal coloca um do lado do outro. O ideal é colocar um do lado do outro ou um acima em ordem crescente. Às vezes eu vejo o número de cima para baixo, acho que não é bom, eu acho, não sei. Sim. A gente não pode trazer confusão, né? Nunca tragam confusão e nem dúvida. Então, como o nosso cérebro está pronto para ver os números? Na ordem, assim, como é que a gente fala? Né? Horizontal crescente, né? Horizontal. Isso, horizontal.
É dessa forma. Não tragam configurações diferentes para trazer confusão. Não pode trazer confusão. É aquela coisa assim, como é que o Xi vai te encontrar se teu número tá errado? Nem tem número ali. Como é que a vida acha você? Exatamente isso. Então, assim, não tragam confusão. Nunca. Coloquem da forma que o nosso cérebro é habituado a ver. Esse é o ideal. Estamos com a Lucília aqui, Lacerda. Posso pintar, mudar móveis, etc. Mas se eu não mudo a mente sobre superstições, não me conectar com a força maior do universo, ou melhor, com a luz no meu interior, autossugestões eu acho que eu não entendi, Lucília. Desculpe. Autossugestões da curto-circuitos. Não entendi, Lucília. Então, o que acontece? Quando a Lu ela traz essa percepção, ela está falando que também é necessário transformar o ambiente, o interno, aquilo que está aqui dentro de nós. Então, o que a gente precisa perceber? Pensa comigo. Eu preciso me concentrar para fazer um trabalho. E eu estou no meu escritório todo bagunçado, todo desorganizado, cheio de papel. É muito mais fácil eu me concentrar para fazer esse projeto quando eu arrumo a minha mesa do que fazer esse projeto com a minha mesa toda bagunçada. Consegue perceber isso, Carla? Então, assim, quando a gente organiza o ambiente, nos ajuda a nos organizar internamente. E é isso que a gente precisa perceber. E é claro que algo internamente também interfere no ambiente, sem dúvida nenhuma. Só que é muito mais fácil você ajustar o ambiente e transformar internamente. É muito mais fácil você arrumar a sua mesa, sentar e fazer o teu projeto, do que você não arrumar a sua mesa e sentar e fazer o projeto. É isso que a gente precisa perceber. Sobre a casa na cor terracota. É a pergunta da Alexandra Dalprá. Perfeita. Uma cor incrível que fala sobre relacionamento maduro. Uma pessoa que pinta a sua casa com essa cor fala sobre relacionamento maduro, fala sobre prosperidade, porque ele não é nem um vermelho, nem laranja, nem marrom, ele é uma mistura disso, e o marrom é a estabilidade, é o elemento terra, o vermelho é a prosperidade, o laranja é a alegria, também é a prosperidade, também é o mundo externo. Então, é uma cor incrível, incrível, principalmente nessa questão de relacionamento e prosperidade. A Leila Cavalcante. A cor azul me deixa triste e não me sinto moradora dela. Cheguei a ficar doente. Obrigada pela explicação. Boa noite. Obrigada, Leila. Leila, você sabe que é muito comum as pessoas me contarem, né, de como elas se sentem nos ambientes. Uma das cores que eu também falo para não pintar é o lilás, né? Esse lilás que é um tom bem cinza, quase azulado. E aí eu já tive cliente que passou lilás, por exemplo, e não aguentou 2 semanas. Tipo, ou eu vou infartar, ou eu continuo com esse lilás. Ou eu tiro esse lilás. Então, assim, as pessoas não conseguem ficar na cor. Por quê? Porque aquela cor tem uma vibração, aquela cor tem uma mensagem. A cor lilás, ela também traz uma frieza muito grande, é uma cor relacionada à espiritualidade, à meditação. Só que o que acontece? Essa espiritualidade, essa meditação é um caminho só. Você faz sozinho isso. Então, ela te leva, né, para a tua sombra. Porque quando você vai meditar, quando você vai crescer espiritualmente, com o que você se dá conta? Exatamente, é com a sua sombra. É com aquilo que você mais fugiu a vida toda. E aí você me passa um lilás, nossa, vira um caos muitas vezes a sua vida. Então, a minha dica é não usar, e quando usar, com muita sabedoria. Olha, sem ter um curso de Feng Shui, eu não oriento fazer uso do lilás, porque tem que saber como que vai usar ele, sem dúvida. Tá bem, obrigada, viu, querida? O Alan Luiz Francisco pergunta que planta colocar lá na entrada do lado. Qual planta você indica? Você já disse que com espinho nem pensar. Alan, a primeira dica é essa. Sem espinhos, próximo à porta de entrada. Mais longe da porta de entrada, posso? Pode, mas próximo da porta de entrada,
sem espinhos. É muito delicado, assim, eu falar quais plantas, por quê? Tem que ver incidência de sol, tem que ver se tem vento, se pega sol, se pega sombra, o que acontece ali. Então, o ideal é você ver o seu ambiente, como que ele está. Por exemplo, eu plantei uma planta, e aí eu plantei quando tinha sombra, e agora o sol virou e tá pegando sol e ela tá morrendo. Então, assim, eu já tô ligada que ela, daquela forma, não vai poder ficar ali. Então, é isso que a gente precisa perceber. Qual é a dica? Sem espinhos próximos à porta de entrada, tá? Muito sol, incidência grande de sol. Quanto mais fina a folha, mais sol ela gosta. Quanto mais larga a folha, menos sol. Então, folhagens bem largas, com as folhas bem largas, coloquem dentro de casa, no ambiente interno. Ela vai amar o ambiente interno. Folhas mais fininhas, coloca na parte externa, que elas vão adorar ficar ali. Perfeito. A Lucília também fala, sempre tive esse espelho do Yin e Yang e não mudou muito. Quando eu troquei por plantas e pedras ao redor, melhorou bastante a energia. Sim, as plantas. Assim, o Feng Shui ele vai dizer o seguinte: quer um ambiente saudável e harmônico, coloque plantas na sua casa. Coloque plantas. Claro que a gente não precisa virar a louco ou louco das plantas. Mas quando você tem um ambiente, você inclui uma planta ali, ele muda totalmente a configuração. E até eu sugiro para os meus alunos e clientes sempre fazerem isso, tirarem uma foto sem a planta e uma foto com a planta, ou fazer uma filmagem sem e com a planta. Muda totalmente a energia do lugar. Então, plantas, pedras, e aí quando ela fala sobre isso, né, muitas vezes o que possivelmente essa cliente ou essa nossa a ouvinte precisava? Do elemento terra, né, dessa coisa que coloca os pés no chão. Sobre as plantas, sobre as pedras, possivelmente ela também precisava desse ancoramento. E isso faz com que você coloque mais seus pés no chão. Nas nossas aulas, a gente tem uma aula que a gente fala sobre essas pessoas muito aéreas, que pensam um monte de coisa, que fazem um monte de plano e não conseguem colocar nada em prática, né? Então, eu ensino o que a gente tem que fazer na nossa casa para ancorar isso, porque às vezes eu estou muito no elemento ar e não consigo colocar nada em prática na minha vida. Eu penso muitas coisas, mas não consigo criar nada. Então, ali a gente aprende o que a gente coloca. E uma das dicas é as plantas e também as pedras. Então, se ela sentiu essa diferença, possivelmente ela precisava disso tudo também, não só a casa. Ok, lá no Facebook tem a Carla Castanho perguntando o seguinte: na minha casa, a porta de entrada da sala e da cozinha estão na mesma direção. Isso tem problemas? Não tem problema. Entre pela porta principal, que possivelmente é da sala. Ok. Jocelene About. Quais são as cores ideais para uma jovem moradora? Good vibes. Ai, que linda! Cores ideais para uma jovem moradora. Muito bem. Cores ideais para uma jovem moradora. É importante perceber, quando a pessoa me traz um questionamento, tanto nas aulas quanto na consultoria, eu sempre pergunto: o que você quer para a sua vida? O que você precisa? O que você está precisando nesse momento? Então, vamos supor, ela precisa, se ela quer ancorar o trabalho na vida dela, a abundância de trabalho na vida dela, a gente pode ancorar o elemento água por meio da cor azul, verde, preto. Mara, eu quero ancorar relacionamento, eu quero trazer relacionamento para minha vida. E aí, o relacionamento ele vibra na cor rosa, mas eu não vou falar para ela colocar a cor rosa, porque o rosa é um relacionamento imaturo, muito jovem. E quem sabe ela queira um relacionamento mais maduro. Então, os tons de marsala são super bem-vindos. Vinho também são super bem-vindos. Então, ela pode fazer essas configurações. O grande segredo é o que eu preciso para a minha vida. É isso que a gente precisa fazer essa pergunta. O que eu quero ancorar na minha vida? Eu quero ancorar relacionamento, prosperidade, abundância de trabalho, cura. E aí, em cima disso, é que a gente constrói esse ambiente. Bem legal. Kátia Schemberger. Quais cores você indica, então, para a parte externa da casa e quais as melhores plantas? As melhores plantas você já falou, né? Você já falou, não tem Então, muito quais cores? mais as cores. Menos azul e lilás.
o resto vai fundo. Maravilha. Gente, vamos encerrar o sorteio, tá? Vamos encerrar. O pessoal chegando aí no Facebook, podem ainda mandar alguma pergunta aqui para nós. Mara, como é que vai ser esse curso? Esse curso vai ter diploma, o curso oficial que você vai fazer, Feng Shui, Sim. e ambiente residencial e comercial, né? Exatamente. Então, só retomando, do dia 2 ao dia 6, a gente tem um evento gratuito, que nós vamos ter 2 eventos nos próximos dias. Do dia 2 ao dia 6 de novembro, evento gratuito. A Carla colocou aí para vocês se inscreverem, o link. Se inscrevam para vocês estarem lá participando desse evento. E no dia 9 nós começamos o curso. Sim, a gente tem certificado com as horas. É um curso inédito que vai ter o curso tanto o ambiente de trabalho quanto o ambiente residencial juntos. Então a gente vai falar sobre ambiente comercial, sobre home office. Home office é uma das aulas que as pessoas mais me pedem, e sobre os ambientes da nossa casa. Nós vamos falar sobre todos os ambientes que compõem a nossa casa. Nós vamos falar sobre plantas, sobre objetos de decoração. O que eu vou ensinar para vocês? Como que o cérebro de vocês leem os ambientes? O que vocês estão colocando nos ambientes de vocês? O que isso está trazendo para a vida de vocês? Como transformar esses ambientes? Como fazer as curas? Que vocês já aprenderam um pouquinho aqui como que a gente faz as curas. Então eu tenho um ambiente X, eu tenho uma cama que está toda virada, eu tenho algo que está tudo torto. Como que eu faço com tudo isso? No curso vocês aprendem, e no curso vocês têm alguns bônus, que são as aulas com temas especiais. Então, esses temas especiais são os temas que as pessoas mais me mandam perguntas. Por exemplo, posso comprar uma casa de leilão? Quando aparecem insetos na minha casa, o que isso representa? O que representa o telhado da minha casa, tipo, muita infiltração, telha sempre com problema, o que representa isso na minha vida? A gente vai falar sobre quartos de criança, quarto de bebê e quarto de criança, como que a gente configura esses quartos. Nós vamos falar sobre biologia das relações. Então, a biologia das relações, a gente fala sobre o homem e a mulher, quando a gente vai para o tema quarto de casal. Então, ali a gente aprofunda, né, como que o homem e a mulher funcionam biologicamente falando, qual é o lado da cama que a mulher tem que ficar, qual é o lado que o homem deve ficar, e se a gente está com esses lados tudo trocado, o que representa na nossa vida? Muitas vezes representa que nós estamos com os papéis trocados. Então, eu fazendo o papel do homem na relação e ele fazendo o papel da mulher na relação, que hoje em dia a gente está tão bagunçado que a gente virou tudo isso. E também a gente tem as aulas do Vida Consciente, que quando a gente vai falar sobre profissão, sobre ambiente de trabalho, sobre prosperidade e sustento, a gente já começa a aprender sobre isso lá na nossa gestação. Então, a tua gestação, a forma que você nasceu, se você foi amamentado ou não, influencia hoje na tua prosperidade e no teu sustento. Porque a nossa primeira forma de se sustentar foi no peito da mãe. E se eu tenho problemas para me sustentar, eu tenho que olhar para algo lá atrás. Enfim, é muita aula, é muita coisa. Eu acredito que vamos ter uns 3 meses de curso. Isso muito depende da turma, porque as aulas são ao vivo. Então, assim, não posso dizer para vocês se estão 3 meses exatamente, mas pelo menos 3 meses de curso. E as aulas são 3 vezes por semana, segunda, terça e quarta-feira, início às 19h30, mais ou menos 1h30 de aula por dia. E vai ser algo incrível, que a gente vai aprender sobre muitas coisas. No curso também eu vou falar sobre os óleos essenciais, quais são os óleos que a gente deve ter na nossa casa. Enfim, Carla, é muita coisa. Convido todo mundo a estarem conosco no nosso evento gratuito. E lá no evento gratuito eu vou convidar vocês para ingressarem na turma. Gente, já tá aqui os links no Face, aqui, ó, maraísa.com.br. Eu coloquei aqui de 2 a 6 de novembro, o curso é gratuito, vamos lá, né? Vamos já fazer uma boa olhada aí na nossa vida. E eu também coloquei nas redes sociais, no Telegram também. Vamos ao sorteio, então, de uma vaga para o curso oficial, né? O curso pago, que vai acontecer em novembro. E a Maraísa vai, mas ela vem aqui conosco ainda antes do curso. Maraísa, tu tens que falar para nós, então, um número deixa eu encerrar aqui, tá, gente? Um número de 1 a 200. Tá. E ela só tá valendo lá no Telegram, tá, gente? Estou encerrando aqui pra gente ser bem justo com todo o pessoal. Ok, Maraísa.
176. Tá bom, 176. Eu vou dar uma olhadinha aqui, Maraísa. Você complementa aí para nós essa questão da área externa, enquanto eu olho que tem bastante gente concorrendo Sim, hoje. perfeito. Então, como eu estava falando para vocês, o nosso ambiente, a nossa área externa, ela é extremamente importante. E existe uma coisa que a gente fala, né? A primeira impressão é o que fica. E isso é muito importante a gente perceber. Quando a gente chega na casa das pessoas, a primeira coisa que a gente vê é essa área externa. Então, como é importante a gente olhar para tudo isso e perceber como que está a minha área externa. Aqui também é muito importante vocês aprenderem, por exemplo, eu quero vender minha casa. Não estou conseguindo vender, não estou conseguindo alugar. Invista na sua área externa. Como que eu posso investir? Por meio do paisagismo, por meio das plantas. Então, quando você coloca plantas na sua casa, essas plantas, elas convidam as pessoas a entrarem, ela convida as pessoas a ficarem. Então, as plantas são super bem-vindas, é uma ótima tática que facilita a venda, além dele curar o ambiente, facilita a venda ou a locação do seu imóvel. Então, sempre cuidem disso. E lembrando que os tapetes, capachos, sempre representam prosperidade. Tenham bons tapetes. Sempre, sempre, sempre. Além de prosperidade, os tapetes representam outra coisa muito profunda, que é calor. Né? E esse calor é com nossa mãe. Lá no curso eu explico para vocês como que a gente entra nessa configuração. Mas já vou antecipar algo para vocês. Quando a gente... Qual é o primeiro, né? A primeira sensação de calor, com quem que a gente sente? Com nossa mãe, né? A nossa proximidade, o calor do toque, da presença dela. Então, os tapetes, eles trazem calor. Os tapetes também entram numa configuração de mãe. Então, muitas vezes, quando eu não gosto de tapete, eu tenho rinite, eu tenho sei lá o quê, né? Tem muitas coisas para a gente olhar em relação a isso. E lá no curso a gente aprofunda tudo isso. Então, a gente estuda tudo isso. A gente vai profundamente estudar tudo isso e aprender o que é que representa aquilo que eu tenho na minha casa. O que representa isso que eu tenho na minha casa? O que eu estou ancorando? O que eu preciso curar? O que eu preciso melhorar? Então, a gente tem muito para aprender em relação aos ambientes. A gente tem muito para cuidar. Como eu disse, coloque em plantas, né? Coloque os tapetes, as guirlandas, pintem a porta de entrada de vocês, se vocês tiverem possibilidade. Façam uso do baguá, experimentem como a nossa colega fez. Nossa, eu coloquei plantas, tudo mudou. Então, coloque uma planta, coloque ela de um lado, não gostei dela aqui, coloque ela do outro lado. Porque a nossa casa, ela também fala conosco a todo momento. Então, a tua casa, ela diz para você que esse quadro não ficou bom ali, que esse vaso não ficou bom aqui, que esse tapete não ficou bom lá. E ela pede para você mudar, que é aquela coisa, né? Não gostei desse lugar, vou mudar. Então, a nossa casa, ela está sempre falando conosco a todo o momento. Então, aprendam a escutar as mensagens da sua casa, o que ela está dizendo, o que ela está pedindo, porque assim vocês conseguem escutar e fazer as transformações que precisam ser feitas de forma muito assertiva. Control, Carla? Ai, que felicidade, quanta gente participando, mas que alegria, eu amo vocês. Nossa, olha só, com o número 180, que é o imediatamente acima, Sim. a Daliane Daronco, tá? Ok, parabéns, Daliane. Gente, podem conferir à vontade lá no Telegram, né? E é até importante que vocês me ajudem a conferir. Olhei 2 vezes, né, bem detalhadamente, então o número foi 176 e o imediatamente acima, o 180 da Daliane. Parabéns, pelo amor de Deus, não me perde essa oportunidade de jeito nenhum. Gente, quero agradecer a super presença de todos. Foi uma noite incrível e a gente só falou da porta, imagina do resto, tudo que a gente tem para falar. Exatamente. Que coisa mais linda esse assunto, né? Carla, é ótimo sempre falar sobre tudo isso, né? E temos muitos temas, e a gente até gosta que vocês participem, dando dicas de temas para a gente trazer. Com certeza a gente sempre escuta vocês e acaba trazendo sim. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Eu quero dar os parabéns para a nossa ganhadora, que ela é super bem-vinda, vai ser um curso incrível e é muito bom ter vocês conosco. E quem não puder estar na semana do dia 2 e dia 6,
assiste as gravações, se inscreve mesmo assim, depois acessa a gravação. Quem puder estar ao vivo conosco, porque eu gosto de dar aula ao vivo, então eu vou estar ao vivo. É uma delícia sempre estar com vocês. Nós estaremos ao vivo na semana toda, falando sobre Feng Shui, falando sobre os ambientes, sobre as curas. Todos são bem-vindos. Lembre-se de se inscreverem. E também lá na bio do meu Instagram, lá também tem um link para se inscrever. E aí vocês podem também estar lendo mais informações por lá também. Carla, gratidão a todo o nosso programa. Foi incrível estar com vocês hoje. Incrível audiência, muito lindos todos vocês. Felicidades com vocês, suas casas maravilhosas, suas portas amadas. Darei notícias da minha fechadura em breve. No próximo programa já vai ter mudanças lá. Um beijo grande a todos. Até amanhã, 20h45. Vamos falar de prevenção de câncer de mama dentro daquela nossa ótica de saúde integrativa. Um grande beijo a todos e até lá. Obrigada, Mara. Tchau, tchau.